Vamos lá, galera. Gostei da brincadeira, hein? Gostei. Vamos aquecer. Vou fazer só mais uma questão aí pra gente ter uma noção, que aí vocês vão poder depois, na apostila, como já foi passado no planejamento, resolver as questões que eu marquei para vocês lá. E mais para frente, até o final da semana, eu estarei mostrando vídeos com as resoluções das principais, tá bom? Tá? Então vamos prestar atenção a essa. A questão foi da PUC de São Paulo. Ela diz o seguinte: sejam f e g funções de real para real, ou seja, x é real, y é real, definidas por, aí ele dá aqui, ó, a função f é essa estrutura aqui, x mais 1, e a função g é 1 menos x ao quadrado. Relativamente ao gráfico da função g de f de x, ou seja, gof de x, ele quer, é correto afirmar aqui, então aqui ele está perguntando uma questão de múltipla escolha e ele está querendo ver qual das opções é a correta. Então, primeiro de tudo, nós temos que descobrir qual é a função composta entre elas, g de f de x, que é o que o problema pediu. Então, no caso, onde tem x na função g, eu coloco a função f. Então, como é que é isso? A função g, né, 1 menos o valor de x, sendo que o x agora está representado por uma expressão. E que expressão é essa? X mais 1. Então, eu vou resolver isso, vou desenvolver, e no final eu encontro essa função composta. Então, aqui eu tenho 1 menos, produto notável, sendo que tem um sinal negativo na frente. Então, eu vou fazer todo o produto notável e depois trocar o sinal deles, tá? Para vocês acompanharem melhor. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, agora eu vou tirar do colchete, para poder trocar o sinal, vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x menos 1, organizando, reduzindo a semelhança que nós temos aí, ó, não tem 1 com menos 1, então eu acabo encontrando o quê? Menos x ao quadrado, menos 2x. Então, isso aqui é a função composta, que é a junção do f com g. Beleza? Aí vamos prestar atenção. Nas opções, vamos analisar qual delas é a verdadeira. Na letra A, ele está falando que ela tangencia o eixo das abscissas. O que é tangenciar o eixo das abscissas? Ó, nós temos o y e temos o x. O eixo das abscissas é o eixo x, né? Lembra? O x é a abscissa, o y é a ordenada, que nós vimos na primeira aula de plano cartesiano. Então, ele tangenciar o eixo das abscissas significa isso aqui, ó. Ele vai encostar em apenas um ponto no eixo x. Significa que ele está querendo dizer com isso é que só vai ter uma raiz, tá bom? Como que a gente descobre isso? Fazendo o cálculo da equação. Mas se você prestar atenção aqui, ó, a gente vai acabar encontrando duas raízes. Porque quando você vai fazer isso aqui para encontrar valores de x1 e x2, se você botar o x em evidência, você encontra menos x menos 2 igual a 0. Então, uma função, o x é 0, e na outra, menos x menos 2 igual a 0, menos x igual a 2, significa que x vale menos 2. O que o problema está dizendo? O que essa função está dizendo aí? Ela está dizendo que esse gráfico não tangencia em um ponto, não tem um ponto só. Ele tem dois pontos. E outra coisa, como a função é uma função decrescente, porque o x ao quadrado está negativo, então ela vai ter mais ou menos essa particularidade aqui. Ó. Deixa eu fazer direito. Ele vai cortar no 0 e no menos 2. Tá bom? Então aqui, gente, ó, ele encosta no 0 e no menos 2 de x. Logo, a letra A é falsa, não é a opção correta.
Vamos lá. Não intercepta o eixo das abscissas. Opa, acabei de mostrar para vocês que ele corta em 2 pontos. Então, ó, também é falsa. Falciane essa opção. Letra C. Contém o ponto menos 2 e 0? Ponto menos 2 e 0. Olha esse ponto aqui que a gente marcou. Ele não é menos 2 de x e 0 de y? Então, sim, ele contém o ponto menos 2 e 0. Então, a opção correta é a letra C. Mas vamos analisar as outras duas opções para a gente comprovar que ela é falsa. Ó, tem concavidade voltada para cima? Lembra que concavidade é abertura? A abertura está para cima ou está para baixo? Está para baixo. Então, ó, a letra B, D de dado, também é falciane. E, por fim, na letra E, ó, intercepta o eixo das ordenadas no ponto menos 1, 0 e menos 1, ele está dizendo que corta o eixo Y no ponto menos 1. Ele corta no ponto menos 1? Não, ele corta no ponto 0. Olha aqui, bem na origem. Então, com certeza, a letra E também é falsa. Então, galera, notem que essa questão ela foi de observação. Se você faz primeiro, como eu fiz, monta a composta e dentro da composta você faz o esboço do gráfico, como eu fiz aqui com vocês, até encontrei as raízes, vocês conseguem responder de boa. Então, nessa questão aí, é a letra C a verdadeira. Espero que tenha ajudado e que tenha ficado tudo entendido sobre função composta. Qualquer dúvida que permanecer, até na resolução dos exercícios, vocês mandem no fórum, que aí, na medida do possível, eu vou respondendo. Um abração, até o próximo vídeo.